Quando procurou uma vaga para cursar o ensino de segundo grau no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, em Aracaju, o hoje jornalista Nestor Amazonas estava vindo da Bahia, da cidade de Feira de Santana, tinha saído do Colégio Estadual Industrial de Feira de Santana, passado pelo Colégio Estadual Senador Leite Neto, em Aracaju, e estava agora buscando o Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. Tinha problemas. Nestor era líder estudantil na Bahia, em Feira de Santana, era presidente do Grêmio do Colégio Estadual Industrial de Feira de Santana, uma escola de tradição de resistência à ditadura militar, de onde ele saiu enquadrado no chamado Decreto 477. Nestor não tinha histórico escolar. Nestor não podia se matricular em nenhuma outra escola. O diretor do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva aceitou Nestor como aluno. O diretor do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, Jackson Salles Santos, deu a oportunidade de Nestor concluir o segundo grau, ser atleta da escola e exercer uma liderança incontestável entre os colegas. No final do terceiro ano, um incidente de relacionamento com o vice-diretor da escola fez com que Nestor fosse expulso da escola e concluísse o terceiro ano do segundo grau no Colégio Pio X. Vamos ouvir esta vida escolar atribulada e tumultuada de Nestor Amazonas. Pelo meu histórico escolar, eu iria para o terceiro ano. Só que, por uma necessidade, sei lá o quê, eu era muito miúdo. Eu cresci depois dos 18 anos, acredite. Até 16 anos eu tinha 1,41 m e pesava 45 quilos. Eu era um anãozinho. E a professora Nena disse, ele com esse tamanho, não pode, ele não vai para o terceiro ano, ele volta para o segundo. Aí eu voltei mais uma vez para o segundo. Entendeu? Aí eu tinha que fazer o segundo, o terceiro e o quarto para poder fazer. Mas, de novo, outro preconceito. Eu era raquítico, pequeno, feio, pobre e mal lavado. E aí voltei mais um ano. Você pergunta assim, qual a maior lembrança que você tem de João Pessoa? Como eu tinha a minha selva particular, como eu te contei, meu prazer era o seguinte, eu voltava da escola, escolhia a mangueira mais alta que tinha, ia para o ponto mais alto da mangueira, o galho mais fino da mangueira, e meu prazer era ficar o sabor do vento balançando de um lado para o outro, né? Quase um déficit de atenção, quase com, sabe, com algum síndrome de Asperger, alguma coisa desse tipo. Meu prazer era a solidão, respirar, pensar, sem ninguém falar, sem ninguém conversar, sem me alugar, né? Mas mesmo assim, em João Pessoa, eu tive bons amigos. Tive bons amigos. Porque eu fui crescendo, sendo uma pessoa mais voltada para narrar histórias, né? Eu até escrevi um trecho uma vez, uma coisa chamada Os Filmes que eu vi pelos olhos de Bá. Bá era um filho do carroceiro, que a barreira social, quando você estabelece uma convivência próxima, ela é muito tênue. Não é porque o cara é filho do carroceiro que você não pode ser amigo do cara. Hoje, a questão demográfica urbana afasta você. O filho do carroceiro jamais vai morar perto de você. Então, você não consegue. Mas, no meu caso, é o seguinte, eu morava na rua, do outro lado da rua era um mato, e o carroceiro morava numa invasão dentro desse mato. Então, era meu colega de frente. A gente se encontrava toda hora. E Bá era o cara que a gente não tinha idade para poder ir para o cinema acima de 10 anos, para ver filme de Maciste, Ursos, enfim. E o Bá era o cara que fazia isso para a gente. A gente fazia uma vaquinha, pegava dinheiro, ele ia para o cinema e contava para a gente. Então, esse era o meu núcleo de amigos em torno do cinema, em torno das histórias que Bá contava. E o fantástico dessa história, só para ilustrar que para mim é um ponto alto da minha consciência pessoal, a gente fez isso pelo menos 2 anos.
Aí, quando eu fiquei maior, fui embora. Quando eu voltei para João Pessoa para fazer uma visita, eu já estava com 25 anos, por aí, fui lá ver, Bach tinha morrido. Aí eu fui lá falar com a mãe de Bach. E ela me contou que quando a gente fazia a vaquinha e dava o dinheiro para ele ir para o cinema, para depois ele contar para a gente, ele voltava e contava. Com sessão dupla, inclusive. Ele contava e chegava outros caras, não, conta de novo. Aí ele contava de novo o filme. Tal. Ela contou que nunca ele foi para o cinema. Aquele dinheiro que a gente dava para ele, ele comprava pão e café e leite para dar para os irmãos. E os filmes que ele nos contava eram inspirados por ele ir para frente do cinema e ficava vendo os cartazes, as fotos. Antigamente é assim, era... Né? E ele fazia um roteiro do filme em função do que ele via. Então, ele reescrevia o filme e contava, interpretava, que Bach era um gênio, um Fellini tupiniquim. Né? Um cara que conseguiu, do nada, inventar um monte de coisa. Mas eu tinha amigos, sim, João Pessoa. Minha vida, ela começa para valer em Aracaju. Até em Feira de Santana, ela não se solidificou. Tinha uma outra professora, a senhora Lurdinha, que era basicamente uma única professora que ensinava tudo. Antigamente não tinha essa... Então, até aí, eu só tinha uma professora, que era a professora Lurdinha, que era uma senhorinha, já velhinha, mas muito paciente comigo. O que ela tinha de docilidade, a diretora da escola, dona da escola, que é uma escola particular, que era a professora Nena, tinha de agressividade. Eu era o menor da sala, e o maior era Catapano, Manuel Catapano, um cara enorme. E Catapano me via me dando cascudo. Toda vez que a gente... Não sei se você lembra o procedimento, antigamente você deixava os cadernos, aí a professora ia chamando, você ia lá buscar o seu caderno. Toda vez que eu buscava o meu caderno, o Catapano me dava um tapa na cabeça. Pum! Eu ficava quieto. Cacete, eu não vou aguentar isso muito tempo, não. Então, quando eu vi que ele não ia parar, que não era só um gesto de aproximação, eu vi que era sadismo mesmo, eu não tive dúvida. Aula de desenho, digo, hoje ele me paga. Aí eu me levantei para pegar meu material e ele, pum, na minha cabeça. A professora de cabeça baixa não via. Eu fui lá, peguei o meu e peguei. Lembra aquele compasso que você botava um lápis, ponta dura? Aí eu peguei aquele compasso, abri, botei aqui na mão, e aí ele veio. Quando ele veio, ele sentava do meu lado, ele riu para mim, porque eu tinha me dado a porrada ali, e me deu a bunda assim para sentar. Quando ele deu a bunda, eu enfiei na bunda dele o compasso. Pá! Um escândalo. A professora dele dizia, Lampião, você é primo de Lampião! Mas, olha, foi a maneira que na escola ninguém mais nem queria conversa comigo. Eu olhava para todo mundo, ir para o hospital, pegar ponto. Uma merda, uma merda. Tinha Schmidt Falcão, filho da família mais rica da Bahia, lá, a família Falcão. O Schmidt era uma figura, mas era um bobo alegre, entendeu? Um bobo alegre, mas era meu amigo também. Então, Schmidt Não sei se Schmidt, depois da minha demonstração de paixão pela cutelaria, vou chamar assim, o Schmidt ficou de amores comigo. Catapano não falava mais comigo, mas Schmidt era amigo. O que eu falei, não só pela graduação, que é um outro mundo de valores, mas simplesmente porque era a escola da Laura Folli. A Laura Folli era diretora, então era uma mulher muito evoluída no sentido da sociedade. Informação de esquerda, como eu já falei e tal. E a escola, para mim, foi mais uma libertação do que o ensino. Tanto que eu perdia por falta, porque eu convivia mais naquele ambiente. Eu não saía do Grêmio, eu fui presidente do Grêmio sendo do segundo ano, quando você tinha até o terceiro ano. Então, o normal é que o presidente do Grêmio fosse no terceiro ano. E pela minha energia, no segundo ano eu já virei presidente do Grêmio. Então, foi o que mudou a minha vida. O Colégio Estadual Industrial de Feira de Santana foi que disse assim, olha, tem mais coisas do que simplesmente repetir o que os outros falam. Né? Você pode pensar, você pode... não sei se você sabe, mas na época, em feira, em 69, 68, 69, teve muitas manifestações. Né? E a nossa liderança... Assim, eu fiz um cursinho de DCE antes de chegar no DCE, entendeu? Então, fazer cartaz, abaixo
a lei orgânica, a baixa ditadura. Aquela, você conhece esse processo todo. Mas só que eu fiz isso com 14, 15 anos de idade. Entendeu? Mas foi a minha porta para o mundo foi esse colégio. Tinha um professor estrela, que eu já falei isso, lá no ginásio, né? Era militante. Enfim, mas, a grosso modo, assim, eu nunca tive uma relação... por exemplo, quando eu estava no colégio, no Costa Silva, estou pulando muitos anos à frente, tinha uma professora que era professora de História, não sei se você a conheceu. E ela hoje é colega da mãe dos meus filhos lá na Universidade Federal da Bahia. E a gente começou a falar, aí eu disse, ela falou alguma coisa de Pernambuco e tal, eu disse, não, professora, não foi assim, não. Ela olhou para mim e disse, como? Eu digo, não foi assim, não. O que a senhora está se referindo é Francisco Julião, a questão das ligas camponesas. E aí eu dissertei o que era, né? A morte dos camponeses, Francisco Julião, que era advogado. Claro que vocês conhecem essa história, a formação das ligas camponesas, Miguel Arraes e tal. Para! A gente estava falando isso e ela se apavorou e disse, não, mudou o assunto. Depois, eu nunca mais a tinha visto e tal, e nega, conversando com ela fez, seu marido me deu muito trabalho, porque numa época a gente não podia falar nada disso, e ele veio querendo botar o assunto. Então, tem professores assim com quem eu me relacionei, mas não tem aquele que eu posso dizer assim, olha, aquele ali abriu a minha cabeça, aquele ali... Porque a minha relação com o professor sempre foi a seguinte, era um intermediário, entendeu? Ele não era o autor da frase, ele era um intermediário, então eu ia junto com ele na fonte. Não sei se é uma deformação minha, mas eu não tenho. Posso estar cometendo alguma injustiça aqui, mas eu não me lembro de nenhum. O único professor que eu me lembro assim, e infelizmente ele foi muito infeliz no final da vida dele, mas que me interessou de ver como ele se portava, foi o Jackson, que era o diretor da escola, né? Que era um cara com ideias também, e me deu chance, me deu oportunidade. Eu me lembro dele bem, muito. Mesmo depois, eu fui procurá-lo, e no momento de infelicidade que ele teve, Jackson Salles, E eu, enfim, mas é assim, realmente aquele cara que eu posso botar assim, esse aqui, não tinha, porque é a minha visão era assim, olha, ele é uma ponte, eu quero o outro lado da ponte, entendeu? É o cara que me traz, mas, enfim, eu tive que sair. É que o Capitão Arlindo lá, que era eu fazia ginástica, então ele era o meu treinador de ginástica. Em 69, ele chamou meu pai e disse, suma com seu filho. Meu pai disse, pô, vou para onde? Vou para Aracaju, que é onde a gente tinha parentes, entendeu? Então, a ida para Aracaju não foi provocada por negócio, foi meu pai me botou debaixo do braço e levou a família toda. Então, o que eu quero dizer é que eu fui terminar o ginásio no Leite Neto. Tanto que, quando eu fui me matricular no Costa Silva, eu não tinha histórico escolar. Jackson é que me ajudou. 15 anos. O Leite Neto foi um bálsamo para mim, porque como eu vinha com a carga emocional, politizante, inquieta, porque naquela idade você tem uma inquietação que você não sabe separar o que é uma coisa e outra. Você sabe que você quer agitar, né? E os hormônios evoluindo, e eu comecei a fazer muita sacanagem com as meninas, olhar, botar espelho assim no pé para ver a calcinha das meninas, sabe? Olhar pelo banheiro para ver se elas estavam fazendo xixi, ficar vendo o lance das meninas. E aí, a diretora da escola, Lindinal, amo de paixão, amo ela de paixão, morreu, coitada, mas amo de paixão. Ela entrou na sala com um pacotinho. Com licença, professora. Era aula até de geografia, esqueci o nome da professora. Bonita professora. Aí ela, eu soube que tem um aluno aqui que gosta muito de calcinha das meninas. Que é doido por calcinha, gosta de ver calcinha. Fica dizendo piadinha, tipo assim, a menina estava de calcinha verde, né? Aí eu dizia, verde é gostoso, imagine maduro. Idiotices, né?
Por isso, seu Nestor, por favor, se levante. Eu me levantei e ela disse, como o senhor gosta muito de calcinhas, eu lhe trouxe uma minha. Ela era uma mulata enorme. E a calcinha dela dava para me cobrir. E ela me deu a calcinha dela. Já que você gosta tanto de calcinha, pô, foi uma vacina. Então, veja bem, em vez de eu ter uma punição moral, entendeu? Católica, pecaminosa, ela utilizou a sacanagem, o humor, que era a minha praia. Aí eu disse, porra, eu encontrei uma pessoa igual a mim, porque vai e volta, né? Pronto, e ficamos. Eu adorava ela e ela. Estou de olho em você, não pesquise por gracinha comigo, não, viu? Então, assim, essa Lindinalva marcou a minha vida. Eu fiquei 1 ano no Leite Neto, exatamente. E eu tinha uma facilidade de conversar com as meninas. Então, quando estava recreio, era eu no meio de 4, 5 mulheres. Os homens, meu negócio era com as mulheres. Então, eu falava brincadeira, contava piada, falava sacanagem, era assim, tarará. Eu saía, entrava um colega na roda, ia tentar me imitar, elas iam para a diretoria da queixa dele e tal, os caras ficavam putos. Por que você fala essas coisas com elas? Elas adoram, e quando eu falo, elas me botam na diretoria. Era o meu jeito de falar. Então, quando teve a eleição do Grêmio, as meninas é que me escolheram. Entendeu? Elas é que me fizeram. Porque eu tinha umas ideias, conversava com ela, tratava de uma forma que hoje é natural, mas na época não era, entendeu? Por exemplo, eu deixava elas falar, não interrompia a fala delas, que hoje o meu maior traço de machismo é numa reunião, você vê uma mulher começa a falar, e aí alguém, um homem, não, ela está querendo dizer, como se fosse intérprete dela, né? Tem um termo técnico para isso, mas não é o caso. Então, quem me elegeu foi as meninas. As mulheres, o cheiro das mulheres é um negócio que me extasiava. Eu gostava de ficar no meio delas assim. O cheiro de mulher era um negócio. Não sei se você já viu o perfume, mas era uma coisa parecida, entendeu? Me deixava louco o cheiro delas. Enfim. E eu virei presidente do Grêmio por causa disso. Eu não tinha histórico escolar, eu não podia me matricular em lugar nenhum. Aí eu fui para o Leite Neto e saindo do Leite Neto, eu morava no Amidas H6 e o Costa Silva era relativamente próximo. Aí eu fui lá, na época da matrícula. Eu disse, quero falar com o diretor. E aquela confusão, Jackson, bigodinho, meio gordinho. O que é que você quer, menino? Eu digo, é o seguinte, eu estou vindo da Bahia para cá, que era verdade, eu concluí o Leite Neto e tal, e eu vim da Bahia para cá e eu estou sem histórico escolar, estou com um problema e tal. Pô, mas então você não pode se matricular e tal, lá. Aí eu fiquei assim, ele disse assim, peraí, você praticava algum esporte lá? Eu digo, claro. Fazia o quê? Eu digo, fazia ginástica, que era verdade, e encaixei. Fazia basquete, handebol, voleibol, natação. É mesmo? Não, eu fiz parte da equipe lá, que foi campeão estadual de basquete e tal. E comecei a mentir, feito um filho da mãe. Aí Jackson, que naquela época estava querendo fazer o contraponto ao Ateneu, né? E disse, perfeito, vem para cá e tal. E eu me matriculei sem nada, eu estudei anos lá e não tinha histórico escolar, que tinha ficado lá no Colégio Estadual Industrial de Feira. Como tinha tido uma intervenção no colégio, tinham prendido Estrela, Laura Foli e tal, barará, e o cara me disse, olha, você foi enquadrado no 477, e você não estuda mais, você está proibido de estudar. E eu, com medo de procurar o documento e ser verdade, eu me ferrar. Aí eu... Mas, tanto que eu não tenho história escolar. Aí o Costa e Silva foi que regularizou. Jackson foi que regularizou minha vida com o histórico escolar. Foi que ele deu um jeito e aí pronto, aí eu segui depois. Fiz faculdade lá com o Shoa na Faculdade Tiradentes e depois fiz na Universidade Federal do Sergipe. 71, 72, por aí. A gente tinha uma situação ali muito privilegiada, que era um colégio novo, não era um colégio degradado. Jackson era muito orgulhoso das coisas. A gente conseguiu algum destaque. A banda era a vaidade do colégio, a banda do Costa Silva. Os esportes. Aí você tinha Ari Rezende, que era o meu professor de Educação Física, Ari Rezende, que depois virou presidente da Federação de Ginástica Rítmica, de Ginástica Esportiva, sei lá.
Manuel Luiz, que foi presidente da Benfica. Então, esses eram os meus professores daquela área esportiva, entendeu? E foi muito bom. O Costa Silva foi outra excelente coisa. Uma pena que eu fui expulso do Costa Silva. Porque o Jackson tinha um vice-diretor, esqueci o nome dele, era um negro, meio gordinho. Assim. Jackson tinha de flexibilidade, Carnaúba tinha de rigidez. E um dia, a gente está falando, feira Aracaju, 12h30, 30 e tantos graus. Eu saí do colégio, tirei a camisa, o uniforme era calça jeans e camisa. Ora, na hora que eu tiro a camisa, eu não sou mais aluno do Costa Silva, eu sou um garoto de calça jeans. Aí Carnaúba, ele não gostava de mim, era puto porque da minha relação com o Jacques, com os professores, porque eu sempre transpus essa barreira de autoridade, eu nunca fui refém dessa separação. Né? E aí ele voltou e disse, viste a camisa? Eu disse, eu não. Viste a camisa? Eu digo, não. Eu chamava ele de professor, eu não vou vestir a camisa. Eu estou fora da escola, já saí da escola, tirei a camiseta, eu não estou agredindo a nada. Se você não tirar a camiseta, eu vou lhe expulsar da escola. Aí eu cometi a imprudência de dizer, expulsa o caralho que você expulsa. Bom, o cara voltou e colocou como questão de honra me expulsar do Costa Silva. E o Jackson, muito benevolente comigo, disse, pô, Nestor, que cagada que você fez para mim. Porque na época eu já era da equipe, eu era da banda, era da equipe de basquete, já era da equipe de handebol, né? Ajudava até Ari Rezende no handebol feminino, eu era uma espécie de auxiliar dele, eu tinha me integrado. E eu tive que ser expulso do Costa Silva. Aí ele disse, eu vou lhe arranjar uma vaga no Pio Décimo, que ele também tinha uma ligação lá com o cara do Pio Décimo. E aí eu fui transferido para o Pio Décimo. Fui a algumas poucas aulas, isso já era fim de ano, ele já era terminando o ano. E ele disse, bom, se você for expulso, você não vai poder fazer vestibular. E eu fiz vestibular para medicina, imagine. E aí, pronto, então, não passei, fiquei em quarto, fiquei puto. Aí, nesse meio tempo, eu comecei, fui trabalhar na TV Sergipe. E aí começa um outro capítulo da vida. Tinha professora de história, tinha professor de química, era um magrinho, todo nervosinho, esqueci o nome dele, realmente, mas eu me dava muito bem com o professor de química. Era, mais ou menos isso. Não lembro muito mais quem era. Dudu, que jogava basquete, Vildo, Manuel Messias, Menezes, Vildo. Tinha um Roberto, que é o irmão de Paulo Bedeu. Tinham vários. Como é o nome dele, rapaz? Oh, meu Deus. Que ele é agora advogado, juiz, poeta. Selma Oliveira, entendeu? Então, são pessoas com quem eu mantive contato ainda. Mantenho até hoje. O período mais forte é o sentimento libertário que eu tive em Feira de Santana, no Colégio Estadual. Foi um sentimento assim, o mundo se abriu, entendeu? Abriu-se uma cortina para mim de perspectiva de mundo. Mas, veja bem, analise isso não como um fenômeno localizado, analise como um projeto contextualizado. Era um ambiente, era o clima, era 68, 69, era a puberdade, era o hormônio, eram minhas brigas, era meus primeiros namoros, pegar as meninas, passar a mão das meninas. É um conjunto de coisa que me torna, de novo, lá vem o meu líder, Nietzsche, que me deu potência, porque a potência é fruto de várias coisas, pode ser da felicidade, da explosão, da raiva, do ódio, mas você tem que ter uma potência. E em Feira de Santana eu tive uma potência, eu sentia ali que o mundo era meu. O mundo é meu, eu emprestei para os outros aí, mas o mundo é meu. E todo o restante da minha vida, a continuação, foi isso, entendeu? Colégio Estadual Industrial de Feira de Santana.